Olá, pessoal. Hoje vim conversar um pouquinho com vocês sobre os materiais do teatro. Recentemente eu adquiri dois livros lá direto do site da Tese Prime, a empresa que aplica e criou o teste TEAP, e vou falar um pouquinho para vocês, vou mostrar como que funcionam esses materiais. Para quem não sabe, o TEAP ele é o Test of English for Academic Purposes, teste de inglês para fins acadêmicos. Então, você que quer entrar no mestrado, não tem tanto conhecimento de inglês, esse é um teste ideal para você, porque ele cobra somente a habilidade da leitura. Então, você não precisa compreender, não precisa saber escrever em inglês e nem falar. Somente ler os textos. Que é isso que as pessoas na faculdade fazem. Elas precisam ler os artigos acadêmicos, né? Então, por isso que esse teste ele é bastante aceito aqui no Brasil pelas universidades para quem vai ingressar no mestrado. Então, gente, começando aqui, é, essa é a apostila, eu comprei a apostila 1, eles vendem lá no site combos, né, com é, apostila e livro preparatório. Vou explicar um pouquinho para vocês qual que é a diferença da apostila para o livro preparatório. Então, essa aqui tem duas apostilas lá disponíveis, a apostila 1 e 2. Eu comprei foi a apostila 1, e a apostila 1, ela consiste em, aqui está o sumário dela. Ela consiste em algumas informações bem simples, bem básicas sobre o TEAP, e o conteúdo maior delas são 10 textos, respectivamente, cada um com 10 questões. Então, assim como na prova. Então, são 10 textos para você praticar, como se fosse o exame em si. Tá? Então, por exemplo, vou abrir um aqui. Esse aqui é o texto 10. Ele vai vir seguido, é um texto, né, geralmente uma página, três, quatro parágrafos densos, longos, e em seguida 10 questões, né? Aqui nós temos 4 a 8 e a questão 10 aqui do outro lado. Então são 10 textos com 10 questões, ao todo são 100 questões. Então, essa é a apostila 1. Talvez para quem já tem um conhecimento, para quem só está, talvez, estudando mais para a prova mesmo, né? Quem já está um pouquinho mais preparado. E esse aqui é o livro preparatório. Lá no site vocês podem comprar como escrito livro preparatório. E ele, gente, o que eu achei interessante é que ele traz é, alguns capítulos que não só são como apostila, que são textos e questões, né? Que ali é somente prática. Agora, aqui o livro, ele traz algumas estratégias de leitura, alguns conteúdos mais teóricos, né? Por exemplo, o ING em inglês, quais são as funções do ING, né? Grupos nominais, que são aquelas frases que têm vários adjetivos, né? Que a gente chama de grupos nominais, é, algumas técnicas, estratégias de leitura, os cognatos, enfim. Outra coisa que eu achei bastante interessante, além dessa parte teórica, eu achei assim, que a parte teórica ela é curta, ela é enxuta, né? Para quem, mas eles já falam lá no site que esse material é para quem já tem um nível básico de inglês. Então, né, eles não iam ficar se estendendo nessa questão teórica também, porque tecnicamente a pessoa já tem um nível básico, né? Então, são só alguns pontos que eles colocam aqui. Agora, um outro aspecto que eu achei interessante do material é as atividades de leitura em níveis. Então, aqui, enquanto na apostila você tem só textos iguais ao do teatro, com questões iguais ao teatro, no livro preparatório você tem as questões e os textos em níveis. Então, por exemplo, professor, eu ainda não estou tão preparado. Eu queria ler um texto mais curto, né, me preparar assim, devagarzinho, fazer uma evolução. Então, eles trabalham nesse sentido de evolução. Aqui o capítulo 3, por exemplo, atividade de leitura de nível 1. Então, deixa eu ver se eu encontro aqui. É bem fácil. Aqui, ó. Esse é um exemplo. É um texto, como vocês podem ver, três parágrafos bem mais curtos, né? Então, não é como se fosse um texto do teatro, só que adaptado para um nível mais iniciante. As perguntas também são de nível mais iniciante, isso é bem interessante. O próximo capítulo, eles trazem. Próximo capítulo, eu falei certo?
atividade de leitura do nível 2. E depois um texto, né, em formato do teatro e o modelo do exame, né? Um modelo como se fosse lá um simulado. E alguns textos para prática livre, mas as coisas que eu mais achei interessante foi essa questão da leitura em níveis. Vai ser muito útil para os meus alunos, né? Eu acho que é uma coisa que vai ajudar muito. E são 10 textos de nível um e 7 textos de nível 2. Então, gente, essa é a diferença do material do livro preparatório do TEAP para a apostila. Tá? Então, vocês podem adquirir esse material direto lá do site da Tese Prime. E se você precisar de ajuda para se preparar, pode contar comigo. Entre aqui em contato pelo Instagram, aqui, deixa o seu comentário aqui embaixo aqui do vídeo do YouTube, que eu vou poder te ajudar, vou responder e vou entrar em contato com você, tá bom? É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês tiverem qualquer dúvida, perguntem aí nos comentários. E é isso. Curte o vídeo, compartilha com seus colegas que também querem entrar no mestrado e precisam estudar inglês para fazer o exame. Até a próxima!